Voltei. Voltamos. Já enviei o convite aqui, estou só aguardando o doutor Edemburgo voltar, que daí eu vou continuar só para me fazer a pergunta com relação ao valor. Tá, gente? Eu estava falando com relação a preço, o doutor Edemburgo acabou de falar sobre os valores do teste, sobre o valor do teste, principalmente nessa questão, a opinião dele. Agora não é hora de ganhar dinheiro com isso, por quê? Não tem como. Tem gente fazendo teste, pagando um valor absurdo no teste, e ele acabou de falar que o teste tem que ser repetido. Então, assim, como que vai ser isso? Os planos de saúde não cobrem todos os testes. Teve uma pessoa aqui que falou que demorou a liberar o PCR dela para ela estar fazendo o plano de saúde. Então, fica complicado. Como que a gente vai gastar? Como que as pessoas vão gastar? Edemburgo, você conseguiu acompanhar o que eu estava falando? Eu entrei agora, não estava conectando, conectou agora. Tá. Eu Pode estava continuar. falando que a gente encerrou o vídeo e agora eu estava conversando aqui, falando com o pessoal, porque tem gente gastando dinheiro alto fazendo teste. E você acabou de falar, esse teste ele tem que ser repetido, né? Então, se a pessoa teve sintoma ou se ela testou positivo e depois passou o sintoma, daqui 14 dias ela repete. Até porque ela vai estar eliminando material genético até 120 dias depois. Então, ela vai ter que estar repetindo esse teste. Ela não vai fazer só um, ela vai fazer Não, vários. E a não gente tem está dinheiro. acompanhando que tem uma diferença de valor desses testes, que é uma diferença gritante. O seu laboratório colocou um valor irrisório, acredito que só para cobrir custos mesmo do material que você gasta para fazer os exames. Mas tem gente aí querendo ganhar dinheiro com isso e tá. Eu vou dar um exemplo clássico com relação à medicação. Infelizmente, nós, como farmácia, sofremos também nessa questão, por quê? A hidroxicloroquina que a gente comprava num valor que fornecia para os pacientes de doença reumática, quem tem lúpus toma há anos, ela praticamente quintuplicou o valor. E não é Pois é, esse é falar assim, a farmácia pecado. está ganhando dinheiro. Não, a gente está no mesmo pé que você. Não é hora de ganhar dinheiro com isso. A gente está tentando ter a medicação para atender a população e você está tentando ter o teste para atender a população, mas o valor está lá em cima. E isso é ruim. E isso não E sem contar que a falta do produto no mercado, mesmo num valor muito alto. Então, assim, eu queria até que você falasse sobre essa questão. Lógico que o valor do teste ele também é variável por conta da qualidade do teste, que você falou lá no início, você questionou sobre a qualidade dos testes, até que bateu na sua porta aí te oferecendo teste. A doutora Bárbara colocou aqui que tinha gente que vendia teste para receber ele pelo correio. É, Olha isso mesmo. a noção, é um absurdo. Absurdo. Então, assim, eu queria até que você falasse sobre essa questão do valor do teste lá no seu laboratório. Você pode até colocar o valor aqui, a gente está tendo uma conversa realmente para levar informação para as pessoas saberem. E uma coisa que eu quero que você fale também é a questão de quanto tempo demora para liberar o resultado de cada teste. Tá bom. Essa questão do preço, a doutora Bárbara, ela é responsável pelo setor de compras. Ela chegou na minha sala e disse: Demburg, caixa de luva, caixa de máscara, que nós estávamos pagando R$ 7, R$ 10, tá vindo cobrando 140, uma coisa assim. Depois ela me corrige o valor, mas era coisa catedrática, assim, estrambólica, tudo que não pode se imaginar. Uhum. Fal, Passamos fal, por isso também na farmácia. serve para duas coisas. Uma, ou nós não somos suficientes na produção disso, né? Ou nós não somos suficientes na produção disso no Brasil, e aí ficamos à mercê de tudo que vem de outro país, principalmente da China, ou realmente nós somos
um povo que vive com o espírito do urubu, torce para carniça, né? Torce para ter morte, para viver. É horrível falar isso, mas é a pura verdade. Como que pode, num momento tão crucial, roubarem os R$ 600 que o governo está dando? Então, isso aí retrata no todo. No todo, tanto do roubo dos R$ 600 do governo, quanto na cobrança exorbitada da caixa de máscara, quanto na cobrança exorbitada num teste, no meio de um apavoro social, no meio de uma pandemia de medo, que nós mais ouvimos falar na mídia. Além da pandemia do vírus, tem a pandemia do medo. Quando foi feito isso, eu tendo contato com alguns distribuidores amigos, fala, Debuc, você vai querer reservar, olha só, você vai querer reservar os kits de teste rápido de Covid? Eu falei, quanto que vai ser, como que vai ser, de que forma que vai ser, sensibilidade, eu falo sempre a pergunta técnica. Nós não sabemos dizer isso muito bem, mas vai ser tão bem vendido, que toda a venda agora vai ser à vista. Você, como mercado farmacêutico, sabe que nós compramos nossos insumos para pagar parcelado em 2, 3 vezes, para fomentar o agora, esperando no que vai ser vendido, não é isso? Principalmente quem mexe com o plano de saúde. Eu estou recebendo hoje do plano de saúde o que eu fiz há 4, 5, 6 meses atrás. É bem típico. Sim. E até os distribuidores tendo que vender à vista. Já tem alguma coisa de errada nisso. Por que vender à vista? É qualidade? Vai ser só um pico e vai desaparecer a doença? Igual foi ano passado ou há 2 anos atrás, do H1N1. Foi vendido vários kits para diagnóstico de H1N1 falsificado. Não era para H1N1, era para outro tipo de HN. E lá na caixa colocava como H1N1. Vários colegas compraram enganadamente falando isso aí. Enganadamente isso daí. Aí, como é que esses preços chegam até a ponta, que é o paciente? Vários desses colegas que estão cobrando aí R$ 300 para fazer uma sorologia, R$ 200 para fazer a sorologia, é porque ele comprou teste de 150, de 160, de 170 e multiplica por 2 e põe para a população. E ele correndo o risco ainda de não validar o teste dele. Então, quando foi falado isso, que chegou a metodologia, eu chamei a área técnica e falei, vamos ver se nós conseguimos fazer dentro do nosso protocolo o máximo de testes com o mínimo de custo, para ver se a gente faz um apanhado epidemiológico, para ver se a gente também contribui um pouco para a sociedade, porque um cara que tem lá seu salário de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele não vai dar conta de ficar retestando 3, 4, 5 vezes. Aí nós pegamos o preço do insumo, que o preço seco, R$ 32. Nesse preço de R$ 32 foi colocado o preço de ponteiros descartáveis, o preço da coleta, o preço de minuto do coletador. Ele saiu em torno de 42, o preço seco reacional. Aí, em cima desse preço seco reacional, colocamos os 15% do simples. O restante seria um lucro para fomentar o trabalho desse tempo todinho que está falando. Então, me parece que está tendo um ganho laboratorial de R$ 8,50 a R$ 9,00 por teste. Então, olha a diferença matemática financeira de você ganhar R$ 9,00 num teste. Nós sabemos que teste laboratorial, se você não tiver um lucro de no mínimo 18%, ele não se paga. Mas foi feito isso, a área técnica falou assim, por que não cobra o valor operacional dos outros testes? Falei, porque se fizer isso agora, nós não vamos dar conta de fomentar a sociedade, nós não vamos dar conta de ajudar o que tem que ser feito para ajudar. E foi isso que foi feito. Fizemos coleta agora de 2.000 pessoas, parece que não, minto, Ilma, 1.000 pessoas, e está programado mais 1.000 para até julho, para fazer esses testes sorológicos, com a possibilidade de ter que repetir. Porque na população tem que ter o máximo de pessoas testadas.
É porque é bonzinho? Não. Quanto mais rápido a gente fomentar a sociedade, quanto mais rápido sair isso de um prisma de perigo epidemiológico, todos nós voltamos a trabalhar, todos Uhum, nós voltamos a ter nossos ganhos, ficar tudo parado. uhum, Aí, depois que acabar a pandemia, acabou a pandemia, se for ter que ter diagnóstico, aí sim eu posso cobrar o que seria hoje o respirável para esse teste, seria R$ 90, R$ 30 a mais, para ter R$ 25 de lucro, que é o que a média laboratorial. Tá complicado, né, Edimburgo? Não tá fácil para quem não está trabalhando, mas para quem está trabalhando também tá bem difícil. A gente fica é preocupante e assim, a questão que você sempre está batendo aqui de novo, falando da asepsia, do cuidado, do lavar as mãos, do usar a máscara, isso tudo a gente está fazendo e a gente vê que as pessoas, eu até ia te perguntar isso, a gente vê, eu não sei se as pessoas não criaram a consciência ainda de que realmente a doença é grave e que ela vai se disseminar, ou se realmente assim as pessoas elas estão agindo despreocupadamente esperando que isso passe e que a vida volte ao normal. O que elas não entenderam é que a vida não vai voltar ao normal. O que é o normal? O normal agora é uma nova era, né? De cuidado comigo, de cuidado com meu vizinho, com meu amigo, de cuidado com todo mundo. Então, assim, aqui a gente está tentando conscientizar as pessoas, e aqui teve muita gente falando que as pessoas precisam ouvir a verdade. A gente está batendo a real. Você está falando a verdade para todo mundo, como que é a questão dos exames. A questão da prostituição, do exame, a questão do ganho em massa, que o pessoal quer ganhar só dinheiro em cima, e está desacreditando na doença sem levar em consideração que as pessoas doentes têm aqueles que correm risco de morte realmente, porque a doença é grave, não é brinquedo. Ela Então, a gente existe. existe isso e ela vai existir por um bom tempo. Vamos orar para as expectativas aí, vamos falar do Dr. Plínio aí, que é o infectologista que falou que acha que antes de setembro não sai uma vacina, né? Vamos orar para que isso, né, às vezes consiga sair antes. Tem muito teste, tem muita indústria estudando, tá todo mundo correndo atrás disso. Mas a gente não sabe, né? Então Isso. tá não, é complicado para a gente, né? Muito. Então, você já respondeu basicamente todas as perguntas. Eu vou deixar aberto aqui. Quem quiser perguntar mais alguma coisa para o doutor Idenburg. Idenburg, você tem mais alguma consideração a fazer com relação aos exames? É, uma coisa que talvez passou pela minha mente agora que seria bom. Na mesma forma que tem o paciente que está extremamente desleixado, achando que é uma doença banal, e eu acho que, por mais incrível que pareça, ainda tem gente que pensa isso, que, que não traz grande monta de periculosidade. Existe também aqueles que estão extremamente fóbicos. Onde eu Uhum. quero dizer isso? Com toda a ciência que nós temos, com todo o critério que nós temos, nós estamos fazendo um protocolo de coleta organizado. Então, talvez isso aqui sirva pelo menos, de informação para as vias públicas enxergar isso mais de perto. Nós recebemos a visita de uma fiscal de posturas relatando que tinha sido denunciado que estava tendo aglomeração dentro do laboratório. Isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. E ela fez uma ameaça pública que, se voltasse até o laboratório, que iria fazer autuação. Nós estamos fazendo aquele rito da cadeira sim, cadeira não. Estamos fazendo um rito de controle de pessoas que entram no laboratório. Estamos fazendo uma coisa para tentar ajudar o máximo que pode ser feito. Mas a população amedrontada, ao ver 4, 5, 6 pessoas, desnorteiam e já fazem isso. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado, porque senão, olha o tiro saindo pela culatra, quem tentou ajudar a ser prejudicado, Will. Mas é para ser criterioso quanto à avaliação disso, se realmente está tendo aglomeração ou não, para fazer denúncia. Então, que bom que essa fiscal veio, que ela venha e fique dentro do laboratório
olhando se está tendo aglomeração ou se realmente está sendo cumprido o que a legislação manda. E Uhum. laboratório é lugar de ter gente. Não é uma festa, não é verdade, Ilma? Então tem que ter gente para coleta. E organizadamente. Então eu queria dar essa mensagem aqui. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que a Liza enviou aqui, ó. Doutor, eu tive sintomas há 16 dias atrás. Não consegui fazer o PCR e o meu plano só agendou para amanhã. Será que vale a pena eu fazer? Lembrando que hoje estou bem. Ontem eu fiz o sorológico no hormonal também. PCR, no caso dela, não adianta. Não adianta. Se ela fizer o PCR, pode vir o resultado como positivo ou negativo. Viu que não segue o rito? E a função que era deixá-la resguardada para uma possível complicação da doença, esvaiu. Foi embora, não tem mais. Não tem necessidade. Não tem. Então, assim, é importante, Denburg, eu não sei se a sua equipe faz essa orientação lá, porque às vezes as pessoas chegam, que nem você já falou, a maioria das pessoas que estão chegando para fazer o exame não está sendo por encaminhamento médico, nem solicitação do exame médico. Eles Isso. estão indo pela afobação do momento e eu quero fazer, eu quero tentar, achando que isso vai servir para alguma coisa que, na verdade, não vai servir para aquilo que a pessoa acha que serve. Doutor Isso. Leonido, obrigada, viu? Ele acabou de falar aqui também, ó, doutor Edemburg. Quem não ajuda não atrapalha. Você está fazendo um ótimo serviço, viu? Tá bom. Então, assim, as pessoas, eu não sei, o seu laboratório está orientando com relação a. Às vezes eu chego lá e falo, eu quero fazer o PCR, ou então, eu quero fazer o sorológico. Eu não sei, a sua equipe está orientando as pessoas com relação a isso, a qual exame fazer? Parece uma vitrolinha furada. O senhor está sentindo? O que o senhor está sentindo? Está fazendo? Não é esse. Está tudo sendo muito bem explicado. Mas Ah, é engraçado de ver. É engraçado de ver. entendi, Nós estamos entendi. observando como as perguntas são. Como o ser humano é igual. É muito parecido. É tudo igual. Então, as perguntas são Uhum. as mesmas, as respostas são as mesmas. Passa 15 segundos a mesma coisa. Então, é isso. Não, mas então tá, pelo menos assim. Então, pelo menos, gente, vamos todo mundo buscar orientação e vamos tentar fazer tudo na medida do normal. Ó, a gente já encerrou a live uma vez, a gente voltou. O doutor Idenburg falou muito a questão dos exames. Quem quiser colocar mais pergunta aqui, a gente vai fazendo. Eu só preciso, como eu falei que ia falar um pouquinho da profilaxia, com relação aos medicamentos que estão sendo manipulados na farmácia oficinal, eu preciso explanar rapidamente, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. É, a profilaxia, gente, o nome propriamente já diz. Doutor Edemburgo pode me ajudar aqui complementando também. A profilaxia, ela é uma prevenção. Então, existem as pessoas que estão usando preventivamente algumas substâncias, principalmente na questão de se resguardar no quadro imunológico, de tentar fazer com que o sistema imunológico tenha uma resposta melhor com o uso de vitaminas, com o uso de fitoterápicos. É lógico que a gente não vai esperar que o indivíduo que use alguma medida profilática para sistema imunológico tenha uma resposta imediata. A gente está falando de uma profilaxia e de um sistema imunológico que ele tem que ser alimentado a longo prazo. Estamos falando de meses, de anos. E eu não estou falando só de medicamento, que você vai o doutor Edemburgo também tem drogaria lá dentro do laboratório dele, que você vai na drogaria e compra, ou que você vai na farmácia e manda manipular, não. Eu estou falando de boa alimentação, boas noites de sono. A questão da ansiedade tem aumentado demais, a depressão tem aumentado demais, as pessoas estão ficando neuróticas com relação à pandemia e à doença, estão esquecendo de tomar o próprio medicamento, estão com receio de ir ao médico, ou de ir no laboratório, ou de ir na farmácia, mas corre para o supermercado para se aglomerar, que foi uma das coisas que o doutor Edemburgo falou bem aqui no início. Então, assim, vamos ter consciência e parar para pensar realmente nas nossas atitudes. O que é hoje que a gente faz, a grande maioria é com prescrição médica daqueles pacientes que têm sintomas que estão começando a fazer um protocolo de tratamento. Usa basicamente o quê? Que é o que a gente vê na literatura, que está tendo estudos. Hoje a maioria é uso empírico.
tá? A gente não está falando aqui que é uma coisa que você usa, que você não vai ter a doença ou que você não vai pegar o vírus. Estamos falando dos tratamentos que estão sendo feitos e estão tendo resultado. Hidroxicloroquina, tá? Ok. Porque a hidroxicloroquina, ela inibe a replicação viral. Junto com a hidroxicloroquina, o zinco, que é o que está sempre presente nas receitas, por quê? A hidroxicloroquina ela abre passagem para o zinco, que é um mineral, entrar na célula, e o zinco inibe a replicação do RNA do vírus, então ele é importante estar associado. Protocolo de vitamina D, porque a vitamina D é uma das vitaminas que mais, vamos falar assim, não vou falar que fortalece o sistema, mas ela modula o nosso sistema imunológico. A vitamina C, ela participa porque ela auxilia muito na produção das células de defesa, que são a minha série branca aí, né, doutor? A nível celular. Então, vitamina C, vitamina D, o zinco, a hidroxicloroquina para aquele paciente que tem sintoma e testou positivo. Então, e isso hoje, gente, hidroxicloroquina é vendido só com receita médica. Eu acabei de receber uma mensagem que uma pessoa queria comprar hidroxicloroquina, perguntou se estava manipulando na farmácia, que ela queria fazer para ter em casa para o caso dela ter a doença. Não, a gente só faz ela com receita médica. Hoje ela é um produto, uma substância de controle especial que a vigilância sanitária bloqueou. Você não consegue mais chegar e simplesmente comprar. Então, tudo isso tem que ser passado pelo médico. Tem que ter uma avaliação criteriosa, não é simplesmente comprar e ir tomando. O que a gente orienta hoje as pessoas que elas podem fazer são essas medidas preventivas, que o doutor Idenburg citou aqui, e são os produtos para tentar manter-se o mais saudável possível, que tentar fazer com que o seu sistema imunológico ele realmente esteja apto para o caso de precisar realmente se defender. E isso não estou falando só de medicamento, estou falando de alimentação, estou falando de boa noite de sono, estou falando de atividade física, né? Não tem como a gente correr disso daí. E por último, a gente utilizou também durante um tempo, alguns médicos utilizam a azitromicina, que é um antibiótico, também vendido só com receita médica. E hoje a gente já vê algumas prescrições, na verdade, boa parte delas, com o uso da ivermectina. Então, assim, isso é um protocolo que está sendo adotado pelos médicos. Chega muitas receitas lá, é o que nós estamos manipulando. E fora isso, a gente tem todo o aparato lá para sistema imunológico e também temos a questão das homeopatias, tá? Para quem sempre busca tratamento homeopático, a gente tem já da Sociedade Brasileira de Homeopatia alguns estudos sobre o agente epidemiológico para o COVID, né? Que já existem algumas homeopatias que podem ser utilizadas na profilaxia, tá bom? Então, assim, eu espero que todo mundo tenha adquirido um pouquinho de consciência, que a gente tenha implantado na cabeça deles aqui, né, doutor Idenburg, a importância que tem os cuidados, a importância de se ter uma informação real, uma informação que não seja as fake news da vida e não acreditar em tudo que passa na televisão, não acreditar em tudo que chega no WhatsApp ali, porque tem uma mídia manipuladora muito grande, porque o Muito. pessoal quer ganhar dinheiro a todo custo. E eu espero do fundo do coração que a gente tenha conseguido contribuir com isso. Nós, da Farmácia Oficinal, Dr. Edemburgo, do Laboratório Hormonal, nos colocamos à disposição para todo mundo que quiser também vir até nós ou enviar as mensagens aqui para a gente tentar esclarecer o máximo possível para todo mundo sobre isso. Doutor, Perfeito. vou agradecer você por tudo que você veio aqui nos trazer de informação. Os dias estão puxados para você, eu sei disso. A hora que eu falei com você, você falou assim: tempo eu não estou tendo, não, eu faço tempo. Então, muito obrigada. A gente está ali porta a porta, né? Qualquer coisa é só bater na janelinha e chamar, que a gente está lá Verdade. pronto para auxiliar no que for preciso. E eu vou deixar aqui você livre para agradecer o pessoal e a gente se despedir para a gente poder descansar um pouco, que amanhã tem mais batente. É verdade. Eu quero agradecer quem acompanhou a nossa live. Quero falar para os meus irmãos rioverdenses que não está fácil, mas, como diz meu amigo William, o bom passa, o ruim também passa e vai passar.
a custa de suor e sangue, mas vai passar. Só tem que dar uma desacelerada nesse mundo de informação errônea, ter critério, pensar aqueles 5 segundinhos antes de agir, eu acho que é muito importante. Igual você falar, orar, a oração, a meditação. Nosso Deus é tremendo nisso daí. Que Deus nos abençoe muito, nos fortaleça. Uma palavra bonita que eu vi esses dias no meu devocional, na Bíblia, fala assim, que Deus vai fazer A, vai fazer B, vai fazer C, vai fazer D, mas lá embaixo o último versículo foi: quanto a mim, me resta aguardar a sua graça. Então nós não sabemos o que Deus vai fazer. O que vai fazer, vai. Porque, como a própria mídia fala muito, uma terceira guerra mundial sem disparar um só tiro, né? Então, o que Deus vai fazer? A forma que vai fazer, nós não sabemos. Quanto a nós, nos cabe esperar a sua graça. Agradeço. Obrigadão por tudo, Ilma. Estamos aqui. Obrigada. Abraço. Combinado. Bom Tchau. descanso, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.